Pega a sua Bíblia aí, vamos embora. Hoje eu me arrisquei no Ministério de Louvor, mas como um dos nossos pilares é a pessoa certa no lugar certo, voltei para o lugar certo, amém? Então vamos lá, nós estamos conversando aos domingos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série, que vai encerrar na semana que vem. Semana que vem nós falaremos da última igreja, e vai ser top demais. Apocalipse capítulo 2. Foi engraçado que comecei a pregar essa série, e aí as igrejas que eu comecei a pregar, Jesus estava somente criticando essas igrejas, batendo nas igrejas. E aí o povo já olha assim, o pastor só vem e bate na gente. Aí semana passada a Renata, minha esposa, ministrou, escolheu a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia só recebe elogio. Então ela veio e trouxe aquela palavra, né, E aí o povo deve achar assim, pastor só quer bater na gente. Então, mas hoje, meu irmão, eu vou pegar a segunda carta que só recebe elogio de Deus, que só recebe elogio de Jesus, né? No livro de Apocalipse, que nós vamos falar sobre a igreja sofredora reunida, que se reunia ali em Esmirna. E na semana que vem nós vamos finalizar com a igreja de Éfeso. E nós vamos lá, pega aí Apocalipse 2. Gente, hoje a Lani está aqui, Lani direto de BH. A Lani faz carisma, ó. Saiu daqui da casa, faz assim, a Lani está aí nos visitando, bem-vinda à sua casa, bom filho a casa torna, está de férias do carisma, então você quer trocar ideia sobre o carisma, conversa com ela no final, que ela vai te contar o quão maravilhoso é esse seminário. Apocalipse 2, versículo 8, vai nos dizer o seguinte: escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço as suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas, se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso, não sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Deixa sua Bíblia aberta aí. Você percebeu que, vamos rapidão, antes de falar isso, recapitular, como nós estamos falando, o apóstolo João, ele escreve o livro de Apocalipse. A intenção do Império Romano era calar a voz do último apóstolo vivo, os demais já haviam morrido, a maioria deles por martírio, e João, já muito velho, com a intenção de calar a voz desse cara, deportaram João para a ilha de Patmos, com a intenção de fato que eles não conseguissem mais pregar o evangelho, pregar as boas novas. Só que as pessoas e o mundo não sabem, né, o inimigo não sabe, mas a Renata até falou sobre isso na semana passada, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, e a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Então a intenção do Império Romano era calar a voz desse cara, calar a voz do apóstolo João, mas não conseguiram. Porque ele isolado na ilha de Patmos, ele tem uma visão. E aí você vai ver no Apocalipse capítulo 1 os detalhes dessa visão, em que ele vê Jesus no meio dos 7 candelabros de ouro, e à medida que ele vai andando no meio dos 7 candelabros de ouro, que representavam as 7 igrejas da Ásia Menor, ele vai vai fazendo algum relatório sobre essas igrejas. Ele vai trabalhando alguns aspectos da situação daquelas igrejas. Ele vai dando um diagnóstico, fazendo críticas e elogios a essas igrejas. E algo muito importante que nós estamos destacando dessa série de mensagens é que Jesus, ele não tem uma opinião a nosso respeito.
Ele não tem uma opinião. Opinião só eu tenho. Eu olho para o sapato do Paulo, a minha opinião é que é um sapato bonito. Outros podem olhar e falar que é um sapato feio. Isso é opinião, porque é algo superficial, é algo de fora. Mas Deus, Ele não tem opinião a nosso respeito. Ele tem um diagnóstico, porque Ele sabe o que há dentro dos nossos corações, Ele sabe o que há dentro da nossa mente. Aparentemente, algumas igrejas eram igrejas fortes, eram igrejas bonitas, eram igrejas vivas, mas vamos ver no texto, vimos durante essa série, que as aparências enganam. Às vezes eu e você estamos bem por fora, mas por dentro há problemas e há situações que precisam ser resolvidas. Então Deus, Ele está no nosso meio nessa noite, fazendo diagnóstico a nosso respeito. Ele nos analisa os detalhes do nosso coração, os detalhes da nossa mente, para nos fazer andar em fé. E é sobre fé que nós vamos trabalhar, por quê? Porque essa igreja, ela era uma igreja que nós vamos ver os detalhes da história dela, era uma igreja que recebeu somente elogios de Jesus, porque algo de especial havia naquelas pessoas. E algo interessante, que Jesus, no início dessa carta, ele se apresenta à igreja de Esmirna como o primeiro e o último, o que esteve morto, mas agora vive. Você já percebeu que nas demais cartas, em cada carta ele se apresenta de uma maneira? Para algumas igrejas, vamos lá, para a igreja de Laodiceia ele se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação. Para a igreja de Sardes, ele se apresentou como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Para a igreja de Tiatira, ele se apresenta como o Filho de Deus, cujos seus olhos são como chamas de fogo e os seus pés de bronze polido. Para a igreja de Pérgamo, ele se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes, a espada afiada dos 2 lados. Para a igreja de Filadélfia, ele se apresenta como aquele que é santo e verdadeiro, que abre a porta e ninguém pode fechar a porta. E para a igreja de Esmirna, ele se apresenta como o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas agora vive. Aí você pode perguntar, Hudson, por que Jesus se apresenta de maneiras diferentes para essas igrejas? Sabe por quê? Porque Jesus, ele se apresenta, ele se revela para cada um de nós e para cada um de nós que somos a igreja dele, de maneiras diferentes, porque ele se apresenta de acordo com a nossa necessidade. Você precisa de paz, sua vida está uma guerra, ele vai se apresentar para você como Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. Você está se sentindo sozinho, ele vai se apresentar para você como o Jeová Shammah, o Senhor está aqui. Você precisa de cura, ele vai se apresentar para você como o Jeová Rafá, o Deus que sara. Então, à medida que você vai precisando, à medida que você vai caminhando, ele vai se revelando a você de acordo com a sua fé, de acordo com o que você acredita, e de acordo com o que você precisa. Você pode dizer amém por isso? Amém. Então eu preciso de cura, ele se apresenta como o médico dos médicos. Eu preciso de libertação, ele se apresenta como o libertador. E nós vamos ver isso durante a história, nas escrituras todas. O povo, a necessidade do povo era uma, ele se apresentava enviando pessoas, ou ele mesmo se apresentava como aquele que poderia mudar a nossa situação. Isso me faz lembrar Moisés, quando Moisés tem um encontro com ele, e ele se apresenta para Moisés como o eu sou. E o eu sou, ele se apresenta como o eu sou, porque ele vai ser para mim e para você o que nós precisarmos. Você precisa de uma porta? Eu sou a porta. Você precisa de um caminho? Eu sou o caminho. Você precisa viver uma vida diferente, uma vida de verdade? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a videira, eu sou o que sou. E ele se apresenta dessa maneira, diferentes maneiras, de acordo com a necessidade. Então, em Esmirna, ele se apresenta como Cristo ressurreto, aquele que criou todas as coisas, aquele que é o início, aquele que é o fim, aquele que morreu, mas ressuscitou. E você vai conseguir entender o porquê que ele se apresenta dessa maneira à igreja de Esmirna. Vamos lá. Cidade de Esmirna era a cidade mais bonita da Ásia Menor. Era uma cidade que concorria com a cidade de Éfeso. Então havia uma guerra, uma briga muito grande, política e econômica, entre Éfeso e Esmirna. A cidade de Esmirna era uma cidade extremamente rica. Então as pessoas tinham muitas posses
em Esmirna. Esmirna também era uma cidade onde haviam diversos deuses, e ela se destaca, diversos deuses e templos a esses deuses. Foi o primeiro lugar que construiu o primeiro templo à deusa Roma. E era uma cidade extremamente fiel a Roma. Eles eram extremamente fiéis ao que Roma mandava, aos ensinamentos de Roma. Esse era o cenário da igreja de Esmirna. E eles eram um povo extremamente idólatra. E essa cidade conhecia de fato o que era essa palavra fidelidade. Não só as pessoas, os não cristãos, ou aqueles que se diziam cristãos, porque o povo pagão era extremamente fiel a Roma, mas os crentes que se reuniam na igreja que estava localizada em Esmirna, era um povo extremamente fiel também. Por isso que nesse texto, nessa carta, ele vai trabalhar a questão da fidelidade. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ele vai falar sobre fidelidade de Jesus porque o povo conhecia, sabia o que era essa palavra. E, meu irmão, conhecermos a palavra fidelidade na teoria é muito fácil, agora na prática eu quero só ver. O povo era extremamente fiel. Os cristãos em Esmirna, eles sofriam muitas perseguições a ponto de morrerem. Por quê? Porque os pagãos começaram a perseguir os cristãos a ponto de falar assim: vocês precisam adorar ao imperador, vocês precisam adorar os deuses que nós adoramos. E os cristãos não se rendiam à adoração, não adoravam ao imperador como uma divindade, por isso eles morriam. Então, os crentes em Esmirna sofriam perseguição ao ponto de morrerem. Pagavam com a sua própria vida a sua fidelidade. O fato de serem fiéis ao Senhor custava a própria vida, custava a própria reputação. Em Esmirna também haviam muitos campeonatos de vários esportes, onde as pessoas se gloriavam por ganharem muitos troféus e medalhas, premiações por esses esportes, por várias categorias de esportes. Era algo que era muito famoso ali em Esmirna. E é por isso que Jesus, ao se apresentar, ao falar nessa carta sobre a recompensa da fidelidade deles, ele vai virar e vai falar assim: olha, eu não tenho para vocês troféu, eu não tenho para vocês medalhas, eu não tenho para vocês prêmios por conta dos esportes que vocês praticam, mas eu tenho para vocês a coroa da vida. Então esse era o cenário dessa igreja. E ele se apresenta como Cristo ressurreto, e vamos trabalhar essa questão de fidelidade dentro dessa carta. Aí eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão. É possível nos mantermos fiéis em tempos de tribulação? Porque vamos lá, Esmirna sofria assim muitas tribulações. O povo morria, e morria por conta do evangelho, e algo muito interessante que a gente precisa destacar também. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre numa cidade rica. Ao olhar para aquela igreja, as pessoas viam a pobreza de recursos financeiros que aquela igreja tinha. E aí, eles sem dinheiro, sem influência econômica, sem influência política, numa cidade extremamente rica, numa cidade extremamente idólatra, aí vem Jesus e passeia no meio dessa igreja e só tece elogios a ela, e falando para ela: ó, permaneça firme. Permaneça fiel no tempo de tribulação, porque vai valer a pena. E, meu irmão, eu quero te fazer essa pergunta: é possível nos mantermos fiéis ao Evangelho? É possível nos mantermos fiéis ao Senhor, à palavra do Senhor, nos tempos de perseguição, no tempo de tribulação, no tempo de deserto, quando falta o pão sobre a sua mesa? É possível se manter fiel? Nós vamos trabalhar alguns pontos nessa mensagem, nessa noite, como ser fiel em tempos de tribulação, à luz desses versículos. Está comigo aqui? Amém? Vamos lá. Primeiro aí, como ser fiel em tempos de tribulação. Primeiro nós precisamos mudar o nosso conceito acerca da vida. Quando nós nos convertemos, algumas pessoas talvez podem ter te prometido que você, vindo para o cristianismo, se convertendo ao cristianismo, a sua vida iria mudar, iriam ser só flores. Já vi pregadores e pessoas falando sobre isso: venha que você vai, meu filho, você vai prosperar,
você vai ganhar rios de dinheiro, você vai comprar carro do ano, você vai viver uma vida tranquila. Só que eu quero te dizer algo, meu irmão, nessa noite, que uma frase que C.S. Lewis certa vez escreveu, e ele disse que se você está procurando uma religião que te deixe confortável, eu não te indico o cristianismo. Cristianismo não é para te deixar confortável, cristianismo não é para te deixar rico, cristianismo é cruz. Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano, que ele morreu também por conta de perseguição religiosa, ele disse que a marca do cristão é o sofrimento. A marca do cristianismo é o sofrimento. Só que muitos de nós a gente vem para a igreja, a gente se converte a Jesus querendo vida mansa, querendo viver uma vida completamente diferente do que nós vivemos. É óbvio que nós teremos uma vida completamente diferente de antes de sermos cristãos, antes de encontrarmos com Cristo. Só que nós não vamos ver nas Escrituras Sagradas Ele nos prometendo uma vida sem tribulação, uma vida sem prova, uma vida sem problemas. A palavra vai nos dizer que no mundo nós teríamos aflições, só que nós esquecemos de que o texto diz isso. Nós queremos viver uma vida de ausência de problemas, nós queremos viver uma vida, queremos servir a um Deus que resolve os nossos problemas na hora que a gente quer. A gente quer servir a um Deus que nós somos muitas das vezes crentes mimados, e queremos a resposta na hora, a bênção na hora, no momento que eu acho que tem que ser. Só que, meu irmão, Ele não está aqui, Deus não te resgatou para fazer as suas vontades e nem as minhas vontades. Ele não nos resgata do império das trevas para nos dar uma vida confortável. Você já percebeu que eu e você, nós vivemos sempre uma vida buscando o tempo inteiro satisfazer um vazio que há aqui dentro de nós? Cada época é uma coisa. Cada época a gente busca algo para preencher o vazio do meu e do seu coração, e a gente nunca encontra. Por que a gente nunca encontra? Isso significa, meu irmão, que eu e você, nós não somos daqui, porque nós nunca iremos encontrar algo nesta terra que vai nos satisfazer plenamente. Você pode dizer amém por isso? Isso significa que eu e você, nós não somos daqui. Nós vamos viver uma vida inteira buscando satisfazer o vazio que há dentro do nosso coração, e muitos de nós buscamos preencher esse vazio em diversas áreas, em diversas coisas. Só que isso significa, meu irmão, que nós somos estrangeiros. A nossa cabeça está tão aqui, que há quanto tempo você e eu, nós não pensamos na eternidade? Há quanto tempo eu e você não sentimos saudade de casa? Porque, meu irmão, a nossa casa não é aqui. A maioria dos nossos planos são aqui. É óbvio que não é para a gente ser aqueles lunáticos. Não, eu não sou desse mundo, eu vou me isolar, não vou trabalhar. Não é isso, entenda. Entenda. Nós viveremos uma vida aqui com o Senhor, e todas as bênçãos que nós temos é cuidado do Senhor, é graça do Senhor, mas nós precisamos pensar na eternidade. É óbvio que sem ignorar o presente, sem ignorar a vida aqui, vamos seguindo, e Ele vai nos dando força para isso. Mas, meu irmão, nós não somos daqui. E nós, para vivermos, conseguimos viver com fidelidade nos tempos de tribulação, nós precisamos mudar o nosso conceito acerca da vida. Nem tudo são flores, nós não teremos vida boa o tempo inteiro, as provações virão, os problemas virão, as tribulações virão, e nós vamos ver nesse texto que essa igreja enfrentou a tribulação. A tribulação é uma pressão em cima de você. É você ser esmagado por um sentimento ou uma circunstância. Já se sentiu assim, esmagado? Você não tem reação. Você não sabe o que fazer. Você está aí rendido ao problema. Isso iria acontecer. A Bíblia já nos avisou sobre isso. No mundo nós teríamos aflições, mas o texto ele continua dizendo: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós vamos passar por tribulação, mas no final dela nós temos a garantia da vitória. É garantia de vitória, meu irmão, é garantia. Não é uma possibilidade, é uma garantia. Só que nós chutamos o balde,
Abandonamos as coisas, as pessoas, a igreja, abandonamos tudo porque nós não conseguimos passar pela tribulação. Então, o primeiro ponto aí que você precisa entender como ser fiel na tribulação, você precisa mudar o seu conceito acerca da vida. E essa igreja, além de enfrentar a tribulação, ela enfrentou a pobreza. Qual que é o meu e o seu conceito, qual que é a nossa visão de uma igreja rica? Uma igreja rica, para nós aqui, é aquela igreja com templos gigantes, com ar-condicionado, acabaram de ligar o ventilador, porque a gente precisa de um ar. Que o Senhor toque no seu coração. Uma igreja rica, para nós, é aquele templo luxuoso, com os bancos acolchoados, com o ar-condicionado, com pastores de renome, com cantores de renome. Talvez para nós esse é o conceito de uma igreja rica. Mas Jesus olha para a igreja em Esmirna, uma igreja que não tinha dinheiro algum, uma igreja que era extremamente pobre, e vira para essa igreja e fala assim: vocês são ricos. Sabe por quê, meu irmão? Porque a força de uma igreja não está no seu orçamento. A força de uma igreja está na comunhão que ela tem com Deus. A força de uma... Não adianta nós termos um templo luxuoso, uma igreja extremamente rica, mas pobre no céu. Ele vira para a igreja e diz: menino, vocês são pobres aqui na terra, mas vocês são ricos no céu. Tem uma coroa para vocês no céu, tem algo aguardando vocês no céu. Esse era o cenário dessa igreja. E ele segue no versículo 9, dizendo que nessa igreja eles foram difamados, enfrentaram a prisão. Essa era a tribulação da igreja de Esmirna. Segundo ponto, pelo primeiro, precisamos mudar o nosso conceito acerca da vida, ou seja, nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por pobreza, nós vamos passar por tribulação. Segundo, para conseguirmos enfrentar a tribulação, nós precisamos saber que a avaliação de Deus, ela é diferente da avaliação do mundo. Nós passamos por momentos de dificuldades, e a Jesus no texto vai nos dizer que o que nós estamos passando, ele não é indiferente aos nossos problemas. Ele conhece a nossa angústia. Por que eu estou dizendo isso? Porque no versículo 9, no início, ele vai começar dizendo o seguinte, para a igreja de Esmirna: eu conheço as suas aflições. Então, preciso saber de uma coisa. Ele sabe das nossas aflições, ele sabe dos nossos problemas, e ao olhar para os nossos problemas, para as circunstâncias que nos acometem, ele tem um conceito completamente diferente do nosso. Por quê? Para as pessoas lá fora valorizam pessoas fortes, líderes religiosos fortes, pastores fortes, cantores fortes. Uma bênção. Aí quando você se depara com alguém que é fraco, que demonstra sua fraqueza, geralmente as pessoas rejeitam. Mas esquecem que os valores de Deus são valores diferentes do meu e do seu. Sabe por quê? Porque quando eu demonstro a minha fraqueza, quando eu reconheço que eu sou fraco, a palavra vai dizer que aí sim é que eu sou forte. Jesus, ao olhar para Esmirna, ao olhar para eles eram pobres. Talvez não tinham nem o que vestir direito. Mas ele olha para aquelas pessoas e fala assim: vocês são ricos. Os valores de Deus são completamente diferentes do meu e do seu. Nos tempos de tribulação, meu irmão, nós podemos analisar, às vezes, o nosso problema por uma ótica, mas o Senhor analisa por uma outra ótica. Por que eu estou falando de fraqueza aqui? Porque em tribulação, a gente sempre cai naquele assunto da murmuração e do lamento. Você estava aqui no dia que a gente falou sobre isso? Nós podemos, no momento de tribulação, lamentar, demonstrar fraqueza, porque nós somos seres humanos, mas precisamos entender que
no momento de tribulação, apesar das nossas fraquezas, demonstrando nossa fraqueza, é ali que Ele manifesta o poder dEle, é na nossa fraqueza. É quando estamos fracos na tribulação, é quando estamos desesperados na tribulação, é que vem o poder dEle, porque quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Quando eu choro, eu sou consolado. É isso que o texto está dizendo. Então, meu e o seu conceito, a avaliação, nossa avaliação, é completamente diferente da avaliação de Deus. Embora a realidade seja difícil, Jesus conhece essa realidade. E eu escrevi aqui, é melhor nós termos poder espiritual do que termos dinheiro, porque essa igreja era uma igreja pobre, mas era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja que tinha poder de Deus, não tinha recurso financeiro nenhum, mas ao Jesus olhar para essa igreja, Ele tece elogios a essa igreja quanto à fidelidade, porque aquelas pessoas estavam morrendo por uma causa. Quantos de nós aqui somos perseguidos por sermos cristãos? É óbvio que a perseguição que eles sofreram, nós vamos sofrer hoje. Aqui no Brasil, pelo menos, não. Mas quantos de vocês já perderam o emprego por ser crente? Já viu aquela conversa que tinha antigamente? Fala assim, a pessoa vai fazer algo de errado, eu e você estamos na roda, e a pessoa vira assim, é sério que você não vai fazer? Não vou fazer perto de fulano não, porque fulano é crente. Isso é o povo te cutucar por ser crente. Fulano é crente, não faz isso. Fulano... Quanto tempo a gente não escuta isso? Hoje em dia nós estamos parecidos. Não se fala mais, não, vou contar uma piada pornográfica perto do crente. Não, fulano está aqui. Não, então vou contar só para cutucar o fulano, porque o fulano vai ficar com vergonha, vai ficar constrangido, porque ele é crente. Tem isso hoje, meu irmão? Muito pouco. Porque nós estamos nos assentando na roda dos escarnecedores e nós estamos fazendo exatamente o que eles estão fazendo. Nós não somos mais perseguidos. E meu irmão, isso é motivo de tristeza. Há quanto tempo ninguém te persegue porque você é cristão e porque eu sou cristão? Isso é motivo de tristeza. Porque as pessoas precisam sim. Gente, se for, entenda o que eu estou querendo dizer, meu irmão. É por conta do meu e do seu comportamento reto. As pessoas precisam se escandalizar, mas ninguém se escandaliza mais. Escandalizar no sentido bom, olha fulano, não faz isso porque ele é crente. Mas não, a gente não quer se comprometer, a gente não quer perder. E para não perder, eu faço. Essa igreja era uma igreja rica no céu, mas pobre na terra. Aonde está o teu tesouro? Onde estão os seus valores, Igreja Batista da Lagoinha? Onde estão os nossos valores? Terceiro, nós precisamos estar prontos a passar por qualquer causa, por qualquer coisa por causa de Cristo. Que é o versículo 10, para nos contar, olha comigo aí. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los. E terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Olha que Jesus está dizendo para eles, não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Para passarmos por tribulação com fidelidade, precisamos mudar os nossos conceitos acerca da vida, precisamos entender que os valores de Deus são diferentes dos nossos, e terceiro, precisamos estar dispostos a passar por qualquer tipo de coisa por causa de Cristo. E Jesus, nessa carta, ele fala, olha, vocês estão fiéis até aqui, mas vocês agora não tenham medo com o que vai acontecer com vocês. Nós estamos buscando servir um Jesus fofinho, um Jesus bonitinho que nos dá tudo na hora que a gente quiser, na hora que a gente quer, porque nós somos crentes mimados, sabia? Aí vem Jesus para nos provar, eu não quero passar por provação. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, só tem aprovação se você passar pela prova. Você quer ser aprovado pelo Senhor? Você quer receber a coroa da vida? Você e eu, nós vamos ter que passar por provas.
Nós vamos ter que passar por tribulações. E o texto vai dizer que o diabo lançará alguns dos cristãos fiéis. O povo era fiel, o povo era comprometido, e Jesus avisa: olha, o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los. A provação, ela não vem para te matar, crente. A provação, ela não vem para nos matar. A tentação, sim. A tentação vem para nos destruir, mas a provação não. A provação para o cristão, ela vem para forjar nele um caráter de Cristo, ela vem para forjar nele perseverança e fidelidade. Nós queremos ser aprovados por ele, mas nós não queremos participar do seu sofrimento. O apóstolo Paulo aos Filipenses, ele disse: a vós foi dado o privilégio, olha essa palavra, a vós foi dado o privilégio de não só crer em Cristo, mas de também sofrer por Ele. Meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite que a prova e a tribulação que eu e você passamos é privilégio para nós. Nós estamos sendo forjados de glória em glória, estamos sendo transformados à imagem desse Deus, e nós viveremos com Ele na eternidade se permanecermos firmes. Você está aqui comigo, meu irmão? Todo sofrimento, de tudo ruim que você já passou até aqui, todas as coisas ruins que você já passou até aqui, meu irmão, perde o valor, perde o peso, perde a importância, comparado com a glória que será revelada. O Senhor está te provando aí, meu irmão? Está passando por tribulação? Está difícil? Eu quero te dizer algo, meu irmão, que eu já falei isso outras vezes, mas eu vou repetir. Tire da sua cabeça a doutrina da retribuição, algo que estava enraizado em Jó e nos seus amigos, porque no momento de perda, de dor, de tribulação, às vezes você está aqui pensando, tentando lembrar o que você fez de errado na vida, para você estar passando pelo que você está passando hoje. Muitos de nós temos isso enraizado em nós. A gente começa a vasculhar o que eu fiz de errado. Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu pequei? Para estar acontecendo o que está acontecendo comigo. Mas eu quero te dizer nessa noite que você não precisa ter essa doutrina da retribuição dentro do seu coração. Porque Deus, Ele não coloca doença em nós, Ele não coloca esses problemas em nós, tudo é consequência da atitude do homem, tudo consequência da atitude, do pecado do Adão lá atrás. E nós iremos passar por diversas tribulações. Então esquece, para de procurar, tentar encontrar aonde você errou para estar passando por esse tipo de tribulação, por esse tipo de prova. Foca na realidade que Jó no final da briga, do diálogo dele com Deus, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu não sei o motivo pelo qual eu estou passando por esse problema, eu não sei o motivo pelo qual eu estou passando por essa prova, mas eu que amo a Deus, eu sei que vai cooperar para o meu bem. Eu sei que em algum momento Ele vai se levantar, mas nós focamos aonde? Focamos no problema, focamos na tribulação, focamos nas nossas atitudes, achamos que isso é um castigo de Deus. Meu irmão, entenda de uma vez por todas, o mundo jaz no maligno, nós vamos passar por diversas provas e tribulações, mas nós não estamos sozinhos, e a palavra vai nos garantir que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Para permanecermos fiéis, nós precisamos estar prontos. Eu estava lá no Carisma, na formatura do Carisma semana passada. Uma colega professora nossa, a professora do Carisma, Renata Arruda, ela foi a paraninfa da turma e ela
deu o seu discurso. E que discurso! E algo que ela falou que me chamou a atenção foi que ela relembrou de uma época onde a Ana Paula Valadão gravou o CD Ainda Existe uma Cruz. E ela pensou assim, por que será que a Ana Paula teve que gravar uma canção e o título do CD foi Ainda Existe uma Cruz? Sabe por quê? Porque nós nos esquecemos dessa cruz. Nós queremos somente o lado bom, nós queremos somente as bênçãos. Mas eu quero te dizer algo nessa noite, meu irmão, que ainda existe uma cruz para você carregar. Ainda existe uma cruz para cada um de nós e não adianta você e eu rejeitarmos essa cruz. Mas eu quero te dizer algo, meu irmão, haverá um dia em que nós viveremos com Ele na eternidade, aonde nós não sofreremos, aonde haverá alegria, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, só haverá alegria plena em Jesus. Meu irmão, vamos focar na eternidade, meu irmão. Porque o problema... Gente, meu Deus, meus irmãos, os problemas que nós passamos aqui são fichinha diante desse Deus que nós servimos. Todos os problemas que eu e você passamos são fichinha diante da grandeza desse Deus que nós servimos. Pode dizer amém por isso? Amém. Quarto, precisamos saber que Jesus está no controle da nossa vida. Ele sabe de tudo. Ele vai falar para todas as igrejas, eu conheço as tuas obras, eu conheço de tudo que você faz, eu sei de tudo o que se passa com você. Jesus está no controle da nossa vida. E Ele permite o sofrimento para provar você e não para te destruir. Você não será destruído no final dessa prova, meu irmão. Você e eu, nós não seremos destruídos no final dessa prova, porque nós somos o povo da fé, e o povo da fé é fiel à palavra do Senhor, mesmo em tempos de tribulação. Você pode dizer amém por isso? Algo que me chama a atenção para a gente acabar aqui. Essa igreja era uma igreja extremamente pobre. Mas eu entendi que Deus estava no controle de todas as coisas. Eu não sei que tipo de provação e tribulação você tem passado, não sei que tipo de perseguição você tem passado. Mas eu quero te dizer algo, meu irmão, que mesmo independente do tipo de prova que você tem passado, independente do tipo de tribulação que você e eu nós estamos passando, nós conseguimos ver o cuidado de Deus, nos mínimos detalhes, mesmo passando por provação. Às vezes, meu irmão, nós não conseguimos passar tranquilamente, às vezes, por dificuldades, sabe por quê? Porque nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Nós não conhecemos o Deus que nós nos reunimos aqui aos domingos para adorar a Ele. Nós não sabemos a grandiosidade, o poder que Ele tem para mudar qualquer tipo de situação. E isso nos traz desespero. Isso nos traz desespero. Não sei se a sua crise, a sua prova é financeira. A crise da igreja de Esmirna era financeira. Faltava dinheiro. Talvez você veio para cá, para o cristianismo, porque algum pastor, algum líder te falou que você ia ficar rico. E você está tentando. Mas eu quero dizer algo, meu irmão, que se você permanecer fiel ao Senhor no tempo de tribulação, se você for um crente que vive de fato o que o texto sagrado está dizendo, as bênçãos do Senhor vão correr atrás de você. Pare de querer correr atrás do Deus da bênção e corra atrás do Deus da bênção. Esquece a bênção. No tempo de tribulação, não procure a solução para a tribulação, mas procure se aproximar dEle. Porque Ele é a solução para a tribulação. Às vezes eu e você questionamos a Deus, porque outro ponto também que Ele nos pega na tribulação, sabe o que é? A comparação. Às vezes a tribulação para nós fica tão difícil, mais pesada ainda, porque nós comparamos a nossa vida com a do outro. Porque se for tribulação financeira então, meu irmão, aí é que pesa mais. Por que o outro tem? Por que Deus abençoa o outro? Por que falta para mim? O que eu fiz? Ó céus, ó terra.
Mas eu quero te dizer algo, meu irmão, mais uma vez. Estou dizendo muita coisa. Ele não te prometeu isso. Um carro zero. Ele não te prometeu muito dinheiro na conta. Ele não te prometeu isso. Ele prometeu pão. O que é pão? Necessário. Você tem o necessário em casa? Ele está sendo fiel com você. Foi isso que ele te prometeu. Você tem o básico? Lembra que eu falei com vocês aqui? Prometeu o pão. Se você passa manteiga no pão, é graça. Se você tem mortadela para colocar no pão, é graça, porque ele não prometeu a mortadela. Ele não prometeu a margarina quali. Ele prometeu o pão. O pão básico. Ele tem suprido? Então ele não te abandonou no tempo de tribulação. Você não está sozinho no tempo de falta financeira. Porque o básico que você tem foi isso que ele te prometeu. Agora, se você tem além disso, meu irmão, é graça. E pare de olhar se o outro tem, se o outro não tem. Porque se o outro tem, Deus está dando porque ele tem coração e sabe que o coração dele é um coração generoso para dar para outro. Porque vai se Deus enche sua conta de dinheiro e você não vai ajudar ninguém. Já viu aquele ditado, né? Deus não dá asa à cobra? Se você tem pão, meu irmão, a graça de Deus está sobre a sua vida. Se você tem o básico necessário, está conseguindo pagar todas as contas, é graça. É graça. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Agora, meu irmão, vamos parar de focar nessas bênçãos durante a prova e a tribulação. Vamos focar em nos relacionarmos com o Senhor, porque qual que é a nossa marca? Nós somos uma marca de uma igreja rica para as pessoas lá fora, rica porque somos Igreja Batista da Lagoinha, diante do trono, família Valadão, ou somos uma igreja rica porque há comunhão, porque há mudança de vida, porque há arrependimento, porque há crentes comprometidos com a palavra de Deus, que amam uns aos outros, respeitam uns aos outros e vivem o evangelho de verdade. Eu não quero ser conhecido como uma igreja rica, eu não quero ser pastor de uma igreja rica na riqueza do conceito mundano. Mas eu quero ser pastor de uma igreja onde há comunhão, há pessoas que pedem perdão. Erram, todo mundo erra aqui, mas a gente pede perdão, a gente se conserta, a gente caminha junto. Uma igreja rica é uma igreja onde há pessoas que não falam mal uns dos outros. Porque a Renata estava tendo uma reunião com a liderança um dia desses, e a Renata falou algo muito interessante, que é verdade. A gente vê alguém falando mal dos nossos irmãos aqui da igreja, e fala assim, não, meu irmão, fala mal dele não, que ele é da minha igreja. Esse cara passa o nosso comportamento. Eu posso falar mal dele, estou brincando, posso não. Mas você não. É da minha igreja. Ele pode ser a pior pessoa do mundo, mas é da minha igreja. Eu vou amar, eu vou ensinar, eu vou cuidar. Isso são marcas de uma igreja rica. Nosso padrão de riqueza é completamente diferente, meu irmão. Será que Jesus está olhando para nós e está dizendo, vocês são pobres de recursos financeiros, mas no céu vocês estão ricos? Será que é esse o diagnóstico que Jesus está dando para cada um de nós nessa noite? E Ele está nos dizendo, o diabo vai nos provar, vão vir mais tribulações, mas Ele disse nesse texto, no versículo 10, não tenham medo. Vão vir mais problemas, igreja. Sinto lhe dizer. Vão vir mais provas e mais tribulações. Está preparado? Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo da fé e a palavra nos garante, não tenha medo. Eu estou com você. Eu te ajudo no tempo de tribulação. E ele finaliza essa carta dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. Jesus está falando conosco, Igreja Batista da Lagoinha de Osasco. Escute o que o Espírito está dizendo. Qual será o diagnóstico de Jesus para nós nessa noite? Qual que é o diagnóstico de Jesus para você, igreja? Você é a igreja. E Ele está aqui no nosso meio, dando diagnóstico a nosso respeito. Eu vou passar por tribulação, mas eu vou passar entendendo que Ele está comigo.
Eu vou passar por momentos difíceis, mas eu vou passar entendendo que Ele se levantará a meu favor. Eu vou passar por momentos difíceis, mas vou entender que isso é normal, porque o mundo jaz no maligno. Eu vou passar por tribulação, mas eu vou passar entendendo que no final dela eu tenho absoluta certeza que eu vou vencer. Essa é a diferença do cristão. E ele diz no final ao vencedor, o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Os homens podem até matar um crente, mas os homens nunca poderão impor a segunda morte. As pessoas podem tentar nos matar aqui, mas por conta da nossa fé, ninguém nos matará espiritualmente. Nós não morreremos espiritualmente, nós viveremos com Ele na eternidade. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E nós viveremos com Ele vida em eternidade. Vida em abundância. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fique de pé no seu lugar.